Eliardi. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Localize na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do verso 6 ao verso de número 8. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do verso 6 ao verso 8. Deixa Deus te usar, Luquinhas. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8, toda a igreja, 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche seus olhos. Bendito e eterno Deus, a palavra é tua e não é minha. Tu tens o controle de todas as coisas. Eu declaro nesta noite que dentro desse espaço geográfico só haverá espaço para a presença inefável do teu Espírito Santo. Eu declaro agora que cadeias estão sendo quebradas na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno. Quebra prisões agora na autoridade do teu nome. Espírito, ministra-nos pelo poder da tua palavra. Traz renovo a corações dentro desta casa nesta noite. Renova ministérios dentro desta casa nesta noite. Traz um novo tempo sobre este lugar nesta noite. Eu estou te pedindo, Senhor, na autoridade do nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Destrói toda a fortaleza da mente e ministra-nos pelo poder da tua palavra, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Senhor Jesus. Jesus morreu, passou 3 dias no seio da terra. Ao 3º dia ele ressuscitou. E segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções. E o versículo 6 vai revelar uma pergunta que estava o tempo todo latente no coração dos discípulos. Que pergunta é esta, Eliardi? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por que os discípulos fazem esta pergunta? Porque durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, João Batista começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. Jesus começa o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 17, endossando as palavras de João Batista e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. A promessa do reino de Deus é que o reino já está chegado, já havia sido inaugurado entre os homens. E dentro de uma mentalidade judaica, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está intrinsecamente ligado à nação, à exaltação da nação de Israel sobre as demais nações. Quando Jesus começa a pregar e a dizer que o reino de Deus já estava no meio deles, todos os judeus começaram a acentuar: ele é o Messias. E vale lembrar que dentro da cultura judaica, Messias traz a ideia de um libertador político que vai libertar Israel do jugo de Roma. Então, quando Jesus começa a pregar e a dizer: o reino de Deus está entre vós, é chegado o reino de Deus, o coração de Judá ferve com esta palavra.
E durante todo o ministério do Senhor Jesus, ele prega, cura, faz uma série de sinais. Mas o que parece ser o final do ministério de Cristo é uma cruz. E a cruz, dentro da cultura judaica, ela representa a vergonha. A cruz, dentro da cultura judaica, era sinônimo de maldição. Só ia para a cruz quem era maldito. E o Messias, aquele que todos já estavam desenhando ser o Messias, o libertador de Judá, o libertador de Israel, aquele que iria restaurar o reino de Israel, termina o seu ministério numa cruz. Só que, como havia prometido, ele passa 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem pode adorar ao Senhor, porque nós não servimos a um Deus morto? Irmão, quando Jesus ressuscita, acende no coração dos discípulos a esperança. É agora. Se a morte não conseguiu parar esse cara, é Roma quem vai parar? E os discípulos têm que perguntar, essa pergunta está dentro deles: Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus vai dizer para eles assim: não vos compete ou pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas eu estou fazendo uma promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo. Deixa eu te explicar um pouquinho mais do que é reino de Deus dentro da cultura judaica. O profeta Daniel, no capítulo de número 7, ele tem uma visão extraordinária dos principais impérios no período intertestamentário, ou seja, do Antigo Testamento. E quando o profeta tem uma visão, ele vê o primeiro animal, e é um leão que tinha asas de águia, e esse representava o império dos babilônicos, a maior potência mundial daquela época, o maior império. Depois a visão de Daniel não para. Daniel vê um segundo animal, que representa um segundo reino que vai eclodir. É um urso que tem na boca 3 costelas. E esse reino representa o reino do império dos medos e dos persas. A visão de Daniel não para, ele vê se levantar um terceiro reino. Que reino é esse? Ele descreve como um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas. Este reino representa o império dos gregos, que após a morte de Alexandre o Grande vai se fragmentar, isto é, se dividir em 4 partes. E este é o reino de Alexandre o Grande, o reino dos gregos, que vai se dividir em 4 partes. Só que a visão de Daniel não para por aí. Ele vê se levantar um quarto império, e este ele diz que é um monstro horrível, com dentes de ferro, que vai devorar todos os seus adversários. A Bíblia fala que este é o pior de todos os impérios, e ele representa o Império Romano, que foi o império que mais devastou os seus adversários e todos que atravessaram o seu caminho. Todavia, a visão de Daniel não para por aí. O céu foge e Daniel começa a ver o céu. A Bíblia fala que agora a visão está na esfera espiritual, e ele vê um trono com rodas de fogo. O que se assentava sobre o trono, os seus cabelos eram brancos como a lã e a neve. Daniel vai chamar este de ancião de dias, e a Bíblia Sagrada diz que vai aparecer diante do ancião de dias um semelhante ao Filho do Homem, e o que estava assentado no trono vai passar o domínio, o poder, o reino e a glória para as mãos do Filho do Homem para todo sempre. Observe que este reino do Filho do Homem é o reino do Senhor Jesus, inaugurado entre os homens. Quando a gente usa a expressão Filho de Deus, a gente remete à natureza divina. Filho de Deus, porque ele tem uma natureza divina. Quando a gente usa a expressão Filho do Homem, é para se referir à sua natureza humana. Quando a gente usa a expressão Filho de Davi, é uma referência à sua natureza messiânica. E a Bíblia está dizendo que o domínio é passado para as mãos do Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Quem pode adorar o Senhor por esta palavra? Agora observa, queridão, o que vai diferir o reino do Filho do Homem dos demais reinos é que todos os 4 primeiros impérios são representados como bestas feras, animais, devoradores, monstros que destroçam, avassalam todos os seus adversários. O único reino que não é bestial é o do Filho do Homem. Esse é o reino diferente de todos,
Porque enquanto todos os impérios da Bíblia dominam e conquistam pela força, pelo derramamento de sangue, pela espada, pela truculência, esse é o único reino que não precisa derramar sangue humano para conquistar. Ele conquista pelo poder da sua palavra. Este é o reino que não tira vida para dominar, pelo contrário, onde ele passa conquistando, ele gera vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse reino é diferente de todos, porque neste reino, para você ser o maior, você tem que se fazer o menor. Esse reino é diferente, porque para ser Senhor tem que servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Esse reino é diferente, porque para ser o primeiro, tem que ser o último. Os últimos serão os primeiros. Percebe como esse reino confronta, colide, vai na contramão do reino humano? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é porque somos mais especiais do que ninguém, mas porque a graça e o favor dele nos alcançou. E esse é o reino que já havia sido há 3 anos e meio inaugurado entre eles. E os discípulos estão perguntando: Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? Aí Jesus, gente, deixa eu te liberar isso aqui, que isso aqui é muito forte. Tem horas que estamos tão preocupados com o nosso reino particular, que já esquecemos que o reino dele já está no nosso meio, faz muito tempo. Enquanto os judeus estavam preocupados na exaltação de Israel, o reino de Deus já estava no meio deles há muito tempo. E Jesus ele vai dar algumas características desse reino. Ele diz que esse reino é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando é jogado na terra, ele produz frutos. Se torna uma árvore grande e frondosa, que as aves vão se aninhar debaixo dela. Esse reino começa invisível e vai ganhando visibilidade, materialidade. Esse reino começa de dentro para fora. Quando o ser humano entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a partir dali o reino começou na vida dele. Como você prova isso, Eliade? Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse assim: orai. Ele diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quando ele diz venha a nós o teu reino, ele está dizendo: venha a nós o teu governo, a tua soberania, a tua vontade. É isso que o mundo gospel secular precisa entender, que no reino de Deus não é a minha vontade que impera, é a vontade dele expressa na sua palavra. Oh, calabai de oremanácia. Quando a minha vontade grita e a palavra de Deus grita no outro lado, a minha vontade tem que ser anulada para dele falar na minha vida. Quem está entendendo isso aqui, diga graças a Deus. Tem gente que não consegue entender os processos de Deus. Deus está te falando, entenda os processos. Continuando dentro do texto, para a gente não sair. Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel, vai exaltar a nação de Israel sobre as demais nações, porque isso era uma promessa, não é, vai acontecer. Quando Eliade, Zacarias capítulo 14, diz que o Machia, o Messias de Israel, vai se assentar no trono em Israel, e todas as nações vão vir e trazer presente no nome dele, no reino milenar, no reino milenial de Cristo. Há uma promessa sobre Israel, só que este não era o tempo. E eles perguntam: é agora que tu vais levantar a nação de Israel, exaltar Israel? Aí o que Jesus diz para eles? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, conjunção adversativa, mas recebereis a virtude, no grego, dunamis ou dinamis, poder real em ação, poder para agir. O que Jesus está dizendo é que vocês vão ser tão cheios do Espírito Santo, que Jerusalém vai ficar pequeno, que a Judeia vai ficar pequena, que Samaria, nação vizinha, vai ficar pequeno. O que eu vou derramar sobre vocês nesses últimos dias vai ser algo tão grande, que vai abarcar todo o confim da terra.
Querido, eu não sei se você entende a grandiosidade disso que Jesus falou aqui, mas se eu tivesse uma máquina do tempo, igual naqueles filmes de ficção científica, eu ia pedir para Jesus para trazer Pedro. Aí Pedro chegaria aqui, eu ia fazer a primeira pergunta para ele. Pedrão, já ouviu falar no Brasil? Ele ia falar assim, quê? Brasil? Eu não, o que é isso? Eu ia falar, é um país que foi descoberto mais ou menos 1.500 anos depois que tu morreu. Na atualidade há 500 anos. E tu se lembra de uma profecia que Jesus falou lá? Está lá registrada em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Naquele dia foi sobre você. Ele estava dizendo que o que ele ia derramar sobre vocês era algo tão grande, que Jerusalém ia ficar pequeno, Samaria ia ficar pequeno, toda a Judéia pequeno, Samaria pequeno e os confins da terra. Querido, eu não sei se você entende, mas Deus nesta última hora está contando com uma geração que Ele quer levantar. Que Ele vai derramar algo tão grande, mas tão grande, que nem a morte será capaz de parar aquilo que Ele quer derramar sobre a tua vida. Oh, Gerai Romanácia. O que você veio dizer aqui hoje, Eliardo? Eu vim dizer que você não está na terra a passeio. Você não veio aqui hoje por acaso. Há um propósito na tua existência. Deus te escolheu como igreja, para onde você colocar a planta dos pés, o evangelho chegar com poder e autoridade. Oh, remando, rebraçuri, comanarai, joremanas. Entende o que é isso? Primeira verdade, quando há um derramar do Espírito, segura isso aqui. Quando há um derramar do Espírito Santo, o Espírito ele não está limitado a um homem. Jesus prometeu em Atos 1:8, e no capítulo 2 Jesus cumpre a promessa. Isto é, 10 dias depois que ele é assunto aos céus, ele sobe no Monte das Oliveiras, 2 anjos descem e diz, varões galileus, por que olhaste para cima? Da mesma forma que estão vendo ele subir, ele há de voltar sobre as nuvens dos céus. E Jesus é assunto aos céus. 10 dias depois o Espírito Santo é derramado. Você conhece a história, Atos 2. Eu não preciso narrar ela aqui, mas presta bem atenção. Pedro é a voz que Deus vai levantar ali. Deus levanta Pedro com autoridade. O Pedro que antes pregava e não tinha um grande número de conversão, agora quase 3.000 almas se convertem. Prega de novo, quase 5.000 almas se convertem. Daí a diferença de um homem cheio do Espírito Santo e um homem que não tem o Espírito Santo. Por que isso, Eliardo? Porque o segredo não é você, não sou eu. O segredo é quem está sobre a vida de você. Oh, emanjo, rebalai, joracás. Então Deus levanta Pedro com unção, com autoridade, e há muitas conversões em Jerusalém, de acordo com a narrativa de Atos 2, só que o evangelho ele não para por ali. Deus levanta Estevão, cheio do Espírito Santo, o primeiro mártir da história da igreja, é apedrejado, é executado, é morto. Matam Estevão, mas não matam a mensagem do evangelho. Fez-se dentro de Jerusalém uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, e quanto mais perseguiam a igreja de Cristo, mais o evangelho se expandia. Agora deixa eu te liberar essa palavra aqui, gente. Pega isso aqui que eu vou te falar. Final do evangelho de Lucas, Deus disse assim, Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem era eles ficarem dentro de Jerusalém até o poder do alto descer. Só que o poder desce, a glória desce, as pessoas são cheias do Espírito Santo, mas o povo continua dentro de Jerusalém, e a ordem era sair. Como o povo não entende, não obedece a voz, Deus permite uma perseguição. Para quê? Para o povo ir. Tu entende isso? O que era plano de Deus, guarda isso que eu vou te falar, irmão. O que era plano de Deus, o homem não pode parar. Naraidio. E se tu não entender qual é o propósito, Deus até permite a perseguição. Para quê? Para te conduzir para o propósito. Hoje à noite, Emmanuel Récia, que Deus está respondendo alguns porquês aqui. Tudo tem um propósito. Tem gente que entrou aqui dentro esta noite e está dizendo, Senhor, quanto mais eu sou sincero, mais estão me perseguindo. Significa dizer que você está no propósito certo. Alabaxandaraia, permanece na posição.
porque Deus tem coisa grande para fazer. Eu estou liberando uma palavra aqui. Deus está ressuscitando ministérios nesta casa, nesta noite. Oh, que barassuri andaraia. Deus está dizendo, você que há muito tempo não falava mais em línguas, hoje vai voltar a falar. O evangelho é algo muito grande, gente. É maior do que eu, é maior do que você, é maior do que todos nós. A gente passa. Só que aquilo que Deus começou na tua vida não vai passar. Nosso pastor Eliseu tem 90 anos de idade. E no dia que Deus resolver recolhê-lo, pastor, o Senhor deixou marcas extraordinárias na minha vida e no meu ministério. Você sabe qual é a diferença da palavra famoso para importante? Não estou falando de etimologia. Famoso é aquele que é conhecido. Importante não significa a mesma coisa. Nem todo mundo que é famoso é importante. E nem todo mundo que é importante é famoso. Importante significa aquele que nós portamos para dentro. Tem gente que nunca vai ter o nome no cartaz. Tem gente que nunca vai ter o nome no holofote. Mas a sua vida, o seu caráter e o seu exemplo está impregnado na vida de pessoas. Eu vou dar um exemplo, ele não está aqui, eu queria que ele tivesse. Valdemir Francelino, um evangelista dessa igreja, que muita gente não conhece. Mas esse homem faz um trabalho extraordinário dentro dos hospitais de evangelização. Ele nem sabe disso, eu vou falar aqui. Mas a minha esposa falou para mim, eu estava no hospital e vi o irmão Valdemir Francelino, ele nem me viu. E eu não queria falar com ele porque ele estava evangelizando uma pessoa com um fervor tremendo. Oh, mano, chorrelabaste. Tem gente que nunca vai ter o nome no outdoor, não estou dizendo que seja o caso dele. Mas tem gente, que tem muita gente nessa casa que não conhece o nome. Alabarachandarábia, mas está registrado na memória de Deus. O evangelho é algo expansivo. Quando o reino de Deus chega e quando há um derramar do Espírito, ele não é limitado a um homem. Segundo, ele não é limitado a um espaço geográfico. É isso que os judeus não conseguiram entender, gente. E até os samaritanos, você vai ver em João capítulo 4, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus chegou na hora sexta no poço de Sicá. E hora sexta dentro da cultura judaica é meio-dia. Porque a primeira hora do dia é de 6 às 7 da manhã, então faz a conta aí. Hora sexta é meio-dia, Jesus encosta ali para beber água, sol escaldante. Só que segundo o historiador, comentarista do Novo Testamento, F.F. Bruce, ele elucida que as mulheres não iam buscar água no horário de meio-dia, elas iam entre 9 às 10 horas da manhã, e quando iam num grupo de 25 mulheres. Por que aquela mulher estava indo meio-dia buscar água e ia sozinho? Porque ninguém queria estar perto dela. Ela era um mau exemplo, tinha uma má fama. E dentro da própria narrativa bíblica, Jesus vai revelar isso. Jesus está ali esperando para beber água, a mulher chega, ele diz, me dá água. F.F. Bruce elucida que não só não falava com os samaritanos, como não tocava em nada que samaritano tocava. Então quando Jesus pede água para ela, ele escandaliza ela por duas coisas. Primeiro, falou com ela. Segundo, está pedindo água para beber do balde dela, porque Jesus não tinha balde. Ele ia tocar no que ela tocou, isso era escândalo para os judeus. E ela toma um susto e diz, como pode, sendo tu judeu, me pedir água, que sou mulher samaritana? E Jesus vai lá e toca na curiosidade, né? Dá logo essa água, mulher. Essa água aí que vocês têm, a gente bebe e mata a sede. Mas depois volta a ter sede. Mas eu tenho uma água que se eu te der, nunca mais tu terás sede. Essa sede que Jesus está falando não é física. Era uma sede que existia na alma daquela mulher. Sabe por que tem uma geração lá fora pecando desgovernadamente? Porque tem um vazio que a terra não consegue preencher. E pecado é incrível, quanto mais peca, mais sensação de vazio tem, mais quer pecar para tentar se preencher, mas não consegue. Porque Agostinho de Hipona diz que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus, um vazio que só Deus pode preencher.
Se Deus não preenche, Ele vai tentar preencher com fama, com riqueza, com mulheres, relacionamentos, uma série de coisas, mas não vai preencher. Você se sente privilegiado? Tem gente aqui que está debaixo de uma prova tremenda, mas quando o louvor toca aqui, ele se derrama diante do altar do Eterno. Chega quebrado no culto, mas sai revigorado pela presença do Espírito Santo. Encurtando a história, aí Jesus diz: me dá logo dessa água, mulher. Aí ela diz: tá bom, eu te dou. Aí ela pede para Jesus: me dá logo dessa água aí, que o senhor está falando que se eu beber eu nunca mais vou ter sede. Jesus diz: tá, eu te dou, mas chama teu marido. Aí ela diz: tá, eu não tenho marido. Jesus diz: eu sei, tu tiveste 5, que tem agora não é teu. Parece que Jesus, dentro da narrativa, está querendo envergonhar ela. Ele não está. O que Jesus está ensinando para ela é: eu sei quem tu é, eu sei dos teus pecados. Tu tiveste 5 maridos. Gente, a gente está falando de cultura do Oriente Médio. No Oriente Médio, se a mulher casa e se separa, é um escândalo. Se ela casa de novo, se separa, é um escândalo. Essa mulher está no 5º casamento. E agora, o 6º relacionamento é adultério. O marido que tu tem, não é teu. Jesus toca na ferida. E quando toca, ela diz: eu já vi que tu não é normal. Tu é profeta. Aí ela vai apelar para a religiosidade e a rixa que existia entre judeus e samaritanos. Porque, segundo os historiadores, 400 anos antes de Cristo foi erguido um templo no Monte Gerizim para competir com o templo de Jerusalém. E os samaritanos diziam: é no Monte Gerizim que se deve adorar. E os judeus diziam: é em Jerusalém. Aí ela olha e diz: onde é que se deve adorar? Esse templo foi destruído 100 anos antes de Cristo. Só que a tradição de adorar ali no Monte Gerizim permanecia. E ela pergunta: onde é que se deve adorar? Jesus olha para ela: deixa eu conjecturar aqui para facilitar o entendimento. Eu imagino Jesus dizendo assim: tu ainda não entendeu, mulher? O que eu estou trazendo para cá é algo tão grande, que o meu Pai... Sabe qual é a diferença de um adorador normal para um adorador que Deus escolhe? É porque o normal corre atrás dele para adorar. O verdadeiro é Deus quem vai atrás dele. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. E a hora chegou, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ei, querido, não entendeu não? Deixa eu melhorar para você. Quando ele diz: o Pai procura os tais adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, o segredo da adoração não está em Samaria. O segredo da adoração não está em Jerusalém. Está no templo, no crente. Quanto mais ele adora, a presença dele é sobre ele. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela espera domingo para adorar. É que ela espera na terça para adorar. É que ela espera na quinta para adorar. E você tem que vir mesmo, quinta, domingo, terça-feira. Só que a adoração, ela não se acomoda a 4 paredes. Quem é adorador está dentro do BRT adorando. Quem é adorador está dentro do carro adorando. Quem é adorador está colocando a roupa na máquina e está adorando. Está sentindo a presença inefável do Espírito Santo de Deus. Há uma presença sobrenatural de Deus dentro desta casa. Não se limita a um espaço geográfico. Quer mais? Quando há um derramamento do Espírito Santo, ele não se limita a um povo restrito. E aqui está o problema dos judeus. Quem gosta de ler a Bíblia diz amém. Então você vai ler, abra em 2 textos comigo. Atos capítulo de número 8. Deixa marcadinho aí. E Atos capítulo de número 10. Vamos ler a Bíblia. Porque ela fala melhor do que eu, viu, irmão? Quem achou Atos 8, diga graças a Deus. Agora olha para cá. Eu queria que todo mundo lesse. Tem gente que a gente fala, abre a Bíblia, ele não vou abrir nada não. Tem gente que nem Bíblia tem mais, como disse o pastor Rodrigues. Está no celular, abre o celular aí, querido.
Em Atos 8 e em Atos 10. A gente vai ler já já. Mas olha para cá antes disso. Eu disse que a ordem foi dada. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o povo não foi. O povo não saiu de Jerusalém. O povo continuou. A ordem era até que, depois que o derramamento do Espírito acontecesse, vai. Mas o povo continuou. Então beleza, olha o que vai acontecer. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele. Está falando da morte de Estevão, do capítulo 7. E fez-se naquele dia o que, gente? Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Agora olha isso aqui. E descendo Filipe a cidade da onde, gente? Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha para cá e deixa a Bíblia aberta aí. Perseguição apertou, irmão. Eita, se acontece hoje, hein? Ah, meu Deus. Bicho pegou dentro de Jerusalém. Saulo está atribulado, endemoniado. Ele ainda não tinha se convertido, está perseguindo todo mundo. O texto não diz que ele estava endemoniado, não. Eu que estou falando. Quem são esses caras agora que estão chegando e estão dizendo que as nossas leis, as nossas práticas não são mais as mesmas coisas? Estão pregando o tal de crucificar Jesus. Ah, não vou deixar barato. E começa a perseguir a igreja. Propósito de Deus. Gente, olha para cá. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente está vivendo uma geração mimimi. Qualquer coisa, vou desviar. Vou largar o ministério. Frouxo. Frouxa. Ah, não fala nada não, que tu não sabe a perseguição que eu estou passando. Ah, irmão, para estar aqui hoje... Século 21, 21 anos pregando a palavra de Deus. Deus sabe. Sabe por que eu não paro? Porque o que Ele me chamou para fazer é maior do que eu. Porque o que Ele me chamou para fazer é maior do que a minha existência. A minha existência vai passar. Final do ano, estava vindo na linha vermelha, meu carro parou. Quase que eu e minha esposa fomos a óbito. Ai, de Oremanácia, mas a mão do Eterno parou sobre a minha vida. Mas se o Senhor tivesse aprovado de naquela noite eu partir, eu sei que eu cumpri aquilo que Deus me deu para cumprir. Porque há 21 anos eu entendi que eu não vivo para mim, eu vivo para um reino que é maior do que eu, que é maior do que a minha existência. E Deus está procurando uma geração que entende que aquilo que Ele vai fazer na obra de Deus é maior do que as perseguições, é maior do que os vales, é maior do que as lutas. E a palavra de Deus para você é: faça, continue fazendo. Porque a perseguição, nananina, não parou. Filipe não, Filipe vai para Samaria, meu irmão, e entra com unção, fazendo sinal, expulsando o demônio, fazendo uma série de coisas. Filipe está cheio do Espírito Santo. Só que tem um detalhe, tem algo que não acontece dentro de Samaria. O texto fala para a gente, vamos deixar o texto falar? O que não acontece, Eliade? Ninguém foi cheio do Espírito Santo em Samaria. Olha isso aqui, gente. A gente passa lendo a Bíblia e passa, pastor Eliseu, batido, a gente não presta atenção nos detalhes que estão dentro do texto. Nenhum deles foram batizados com o Espírito Santo. Presbítero Arland, não sei se é evangelista já, mas enfim, nenhum deles foram batizados com o Espírito Santo em Samaria, durante o período que Filipe teve lá. Filipe orou, pessoas foram curadas, demônios expulsos, milagres extraordinários foram feitos, mas nenhum deles. Por quê? Porque tinha um muro em pé que não caiu em João capítulo 4.
Jesus pregou para a mulher samaritana, ela se converte, ela traz uma geração de samaritano até os pés do Senhor Jesus. Ali os discípulos deveriam ter aprendido, mas não aprenderam nada. Pelo contrário, quando eles chegaram e viram Jesus falando com a mulher samaritana, eles ficaram maravilhados. Primeiro, o judeu não ficava só em lugar nenhum com mulher. Isso já é escândalo. Segundo, uma mulher samaritana piorou mais ainda. Mas quando eles chegam, deixa eu conjecturar, imagina a mulher secando as lágrimas e dizendo, foi bom diálogo. E ela sai, quando ela volta, ela traz vários samaritanos até a presença do Senhor Jesus. Ali era para os discípulos entender que o muro tinha que cair ali, mas não caiu. Os discípulos não entenderam. Agora deixa eu te falar, o Espírito Santo não foi derramado aqui com Filipe. Por quê? Porque tinha um muro. Tem horas que o Espírito Santo de Deus quer agir, mas não age. Por quê? Por causa dos nossos orgulhos. Por causa dos nossos muros. Por causa das barreiras que levantamos. Aí sabe o que acontece? É uma geração que não conhece o Senhor, que não tem experiência com o Senhor, só quer vir para receber milagre, para receber libertação, mas não prova de algo extraordinário do céu. É o que estava acontecendo aqui. Mas a notícia chegou em Jerusalém. Todos saíram de Jerusalém, só ficaram 12. Quem? A principal liderança da igreja, os apóstolos. Vamos ler a Bíblia? 8, versículo 14. Olha o que está escrito. Meu Deus, isso é forte. Atos 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem, gente? Pedro e João, principais lideranças da igreja, os quais, tendo descido, oraram por eles para quê? Recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha para cá, batismo nas águas. Continua olhando para o texto. Então o que, gente? Lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quer que eu explique? Vou explicar. Judeu não falava com samaritano e não tocava em samaritano. Por que, Eliade? Porque em 722 o reino do norte, tendo por capital Samaria, é levado para o cativeiro assírio, e se misturaram com as idolatrias da Síria. Caíram nas idolatrias de Jeroboão. É um povo imundo que se perdeu, que abandonou os preceitos do Senhor Jesus Cristo. Se perderam, então o judeu achava ele imundo, impuro. Alguém segura neném aqui para mim, por favor? Achavam ele impuro, imundo. E aí, o judeu não falava com ele. O judeu não tocava neles. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando Filipe entra lá cheio do Espírito Santo, prega. Demônios, pessoas são possessas, libertas de demônios. O Espírito age de forma extraordinária. O povo começa a se converter, batizado nas águas, mas não tem experiências espirituais. Pedro e João e os apóstolos ouviram e sentiram a necessidade de ir lá derrubar um muro. Chegaram em Samaria. E o Espírito só foi derramado quando eles colocaram as mãos. O Espírito Santo está dizendo, eu vou derramar. Eu vou surpreender quando você se esvaziar do teu eu e deixar eu agir. Deus está dizendo para alguém, desce do pedestal. Teu orgulho está impedido. Eliade, você não sabe o que você está falando. Lá em casa tem alguém que é alcoólatra há trocentos anos. Deus está dizendo, sai do orgulho. Volta a orar, a jejuar. Porque eu estou declarando uma palavra hoje aqui, que cadeias vão ser quebradas. Olha só o que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção. Tem gente aqui que está cheio de parentes. Cheio de parentes. Preso na cocaína, preso na cachaça, no cigarro, na bebida, no jogo, uma série de coisas. E essas cadeias têm que cair. E para cair, a gente tem que descer do nosso salto e ir lá fazer aquilo que a gente não faz. Só que tem pessoas aqui, escuta isso que eu vou te falar, que estão presas por cadeias e correntes na mente. Sofismas que Satanás impregnou na mente. Pega isso que é muito forte. Eu nunca falei isso nesse púlpito. Mas por que você está falando agora? Porque em abril eu acabei de pregar nessa igreja. Olha isso aqui. E quando eu desci, eu fui surpreendido por uma irmã.
que me chamou para conversar e disse: eu tenho um filho, e eu não vou citar o nome por questão de ética, que o meu filho odeia igreja, odeia pastor, odeia crente, odeia uma série de coisas, não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. E ele diz: não há nada que se faça para me levar para dentro de uma igreja. E aí eu estava te ouvindo pregar, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei: vou falar com o Eliardo para falar com ele, e eu quero que você fale com meu filho. Eu falei: tá bom, eu falo, o que a irmã quer que eu faça? Quer que eu visite a sua casa? O filho dela tem 22 anos, é um jovem, escuta isso. E aí ela falou: não quero que você visite a minha casa por uma razão. Ele não gosta de igreja, ele não gosta de pastor, ele não gosta da Bíblia, e ele diz que nem de Deus ele gosta. E se você for lá, ele vai te rejeitar, mas eu tenho uma ideia. Que ideia? Me passa seu WhatsApp, eu vou te ligar quando eu estiver do lado dele, e vou passar o telefone, e aí você conversa com ele. Eu falei: tá bom. Então assim foi. E aí ela me ligou: oi, servo de Deus, tudo bem? Tudo bem, estou com meu filho aqui, fala com ele. E passou o telefone. O menino já pegou no telefone, duro de coração. Fala aí. E eu falei o nome dele, que ela tinha me falado: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Com essa idade, 22 anos. Falei: mas e aí, como é que tá? Ele falou: não me venha falar de igreja, não me fale de pastor, não me fale de Bíblia, e não me fale do teu Deus. Eu pensei: não posso falar de igreja, de pastor, de Bíblia, e nem de Deus. Eu vou falar de quê, irmão? Como é que eu vou? E aí eu já começo em espírito de oração: Espírito Santo, ilumina a mente, traz a mente, eu preciso de ti. E o Senhor me trouxe à mente um pensamento de um teólogo suíço da cidade de Basileia, Karl Barth. E foi por aí que eu comecei o diálogo com ele. E eu disse: por que você não gosta de Deus? Eu já vi gente não gostar de igreja, eu já vi gente não gostar de pastor, eu já vi gente não gostar de Bíblia, mas de Deus é a primeira vez que eu escuto alguém dizer que não gosta. Por que você não gosta de Deus? E ele disse para mim: porque o teu Deus é um ditador, que está sentado no trono dando ordem, dizendo isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso é santo. E eu não sou nenhum pateta. Foram essas as palavras. Não sou para ficar andando em conversa de Bíblias que foram escritas de homem. Aí ele usou a expressão de um filósofo conhecidíssimo chamado Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Sabe o que é ópio? É o entorpecente do povo. Ela ilude, ela entorpece. Aí eu disse para ele: eu não sei quem foi que te falou de Deus, mas quem te falou de Deus não faz a mínima ideia do quem é Deus. Aí ele disse: quem é Deus? Eu disse: essa é a melhor pergunta. Karl Barth, teólogo suíço da cidade de Basileia, ele disse: Deus é totalmente outro. Isto é, ele é atemporal, ele se move fora do tempo, ele não cabe dentro do tempo. Enquanto nós andamos no cronos, que é o tempo humano, minutos, segundos, horas, dias, meses, décadas, anos, centenários, Deus não cabe dentro do cronos, ele se move no kairos. Nós somos finitos, Deus é infinito. Nós somos mortais, vamos morrer, temos um início e um fim. Deus é eterno, não tem início e não tem fim. Deus é imutável, seu caráter não muda. Agora, o que é mais extraordinário, Karl Barth diz que nenhum homem, por mais intelectual que seja, com toda a sua inteligência, pode subir para entender a mente de Deus, porque aquilo que é finito não pode entender aquilo que é infinito. E como nós não poderíamos subir o nível dele para entender ele, foi ele quem desceu para se revelar para a humanidade por intermédio da encarnação do seu filho. Ai, Joe, Kebairo, Manarai, Osébia. Então, queridão, se tem uma coisa que o meu Deus não é ditador, porque quando ele fala de obediência, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele fala de amor, que nós devemos amar, ele nos amou primeiro. Quando ele fala de perdoar, e nos manda perdoar 70 vezes 7, no alto da sua agonia, diante dos seus algozes e perseguidores, ele diz: Pai, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, queridão, segura isso que eu vou te falar. Quando meu Deus me ensinou qualquer coisa, Ele não é um ditador que está sentado no trono dizendo faz isso, faz aquilo. Pelo contrário, Ele veio à terra e fez, e disse: eu fiz, agora você tem que fazer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo que você passou, Ele passou. E tudo que a palavra te pede, Ele cumpriu. Alabarachandaraia. E quando eu acabei de falar para ele, irmãos, foi só isso que eu falei. Quando eu acabei de falar, eu comecei a ouvir assim, pastor Eliseu. E eu falei: tá resfriado, filho? Ele disse: não, estou chorando. Ele disse: Eliardi, posso te fazer um pedido? Eu falei: pode. Ora por mim. No telefone. Oi? Ora por mim. Era tudo que eu queria, irmão. Era tudo que eu queria. Eu falei: posso orar? Ele: pode. E eu comecei a orar. Meu Deus, eu coloco a vida dele nas tuas mãos. E estou declarando agora que toda fortaleza da mente está sendo quebrada agora. Todo sofisma, toda ideologia, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus está sendo levado cativo à palavra de Deus agora. Senhor, e se o teu Espírito está comigo aqui, com ele do outro lado da linha, ele vai sentir a tua presença. Eu declaro que cadeias estão sendo quebradas. E quando eu acabei de orar, aí ele fazia mais ainda. E ele falou assim: que alívio. Está pensando que eu fiz o apelo? Não, irmão. Eu deixei o Espírito Santo agir, porque ele fala melhor do que eu. Falei: posso te ajudar mais em alguma coisa? Ele disse: não, já fez muito. E desliguei o telefone. Não lancei a rede. Aí, isso foi no meio da semana. Quando foi no final da semana, na segunda-feira, isso foi tipo numa quarta-feira, agora eu não me lembro exatamente o dia. Quando foi na segunda-feira, a mãe dele me ligou: meu filho, a paz do Senhor Jesus. Eu disse: ô serva de Deus, como tá? Ela disse: eu não sei qual foi o conteúdo da conversa que você teve com meu filho, porque ele não falou nada. Mas eu estava me arrumando domingo para ir para o culto. E ele disse: mãe, me espera, porque eu vou com a senhora. Onde o teu poder de argumentação não vai, o Espírito Santo, pelo poder da palavra, vai entrar, vai quebrar cadeias e fazer extraordinário. Oh! Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela quer tudo de mão beijada, e Deus está falando para a nossa geração: ei, eu tenho uma chamada contigo, eu tenho um ministério na tua vida, eu quero renovar a tua vida, eu quero trazer um novo tempo sobre a tua vida. Desperta tu que dormes. Deus não te quer pela metade. Ele quer hoje estreitar relacionamento. Ele quer te levar para um outro nível, para outro patamar que a terra não consegue entender. E por fim, quando o Espírito Santo é derramado, ele não está restrito a um povo, não está restrito a um homem, não está restrito a um espaço geográfico, e muito menos a um povo. E isso os judeus não entenderam, Marland. Agora abre em Atos 10 para a gente finalizar a mensagem. Atos 10. Oh meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Atos 10, 44 a gente vai ler. Oh, aleluia, Jesus. Abre aí Atos 10, 44. Deixa aberto aí. Pedrão está na cidade de Jope. E aí Deus visita Cornélio, ímpio. A Bíblia chama ele de gentil, que não é de nacionalidade judaica. Não conhece o Senhor Jesus, porque também não era cristão. Olha para mim aqui. Já viu aquela pessoa que tu fala assim: eu conheço alguém que é tão justo, mas tão justo, que eu acho que essa pessoa nem precisa aceitar Jesus para ser salvo, de tão bom que ele é. Quem já ouviu alguém falar isso ou já disse isso, faz assim: não tem essa não, querido. A nossa justiça é como trapo de imundícia, ela é insuficiente para nos justificar. E eu estou te provando biblicamente que tinha um cara assim.
Gente, esse cara era tão justo, o nome dele, Cornélio, que a minha Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Esse cara não é crente, mas ele está tendo mais experiência do que muito crente. Um anjo foi visitar ele e disse para ele assim: e aí, Cornélio, beleza? Beleza. Olha o que ele diz: as tuas orações e as tuas esmolas estão registradas na presença de Deus. Tem muita gente que não é crente, mas ora. Você sabia disso? E ora mais do que muito crente. É forte, né? E aqui está um exemplo. As tuas orações e as tuas esmolas estão registradas na memória de Deus. O anjo falou para Cornélio. Aqui já era para dizer, está salvo. Mas o anjo diz, não está não. Você vai fazer algo. Você precisa saber de algo. Você vai a uma cidade chamada Jope. Tem um homem lá chamado Simão. Você vai trazer ele aqui, ele vai falar o que você tem que fazer. E aí ele manda os homens irem buscar Pedro. E a Bíblia fala que no outro dia Pedro está subindo na hora sexta, meio-dia, para orar. Certamente para entregar o propósito. Aí Pedro vê um lençol no formato de um vaso descendo do céu. Quando o lençol desce no formato de um vaso que se abre, está cheio de animal impuro. A Bíblia não fala o nome deles, mas vou dar o exemplo mais comum de animal impuro no judaísmo: porco. Tem um porcão lá e Deus fala assim para Pedro: come. Ele diz, tá de brincadeira, não vou comer isso não. Deus disse, come. Não, Senhor, isso é impuro. Deus disse, come. Quem é você para dizer que é impuro aquilo que eu já purifiquei? Come! Pum! Pedro desperta. Imagina Pedro, Senhor, que visão é essa? Que coisa de maluco é essa? Aí quem chega? Os homens de Cornélio. Aí, nosso patrão está mandando te chamar. Tu é o Simão Pedro? Isso, sou eu mesmo. Então vamos lá, que ele quer falar contigo. Gente, dentro da cultura judaica, nenhum judeu entrava na casa de gentil, porque ele era impuro, imundo. Olha Deus falando na visão com ele. Entendeu? Se Deus não mostra aquilo para Pedro, de repente nem lá ele ia. Mas Deus mostrou, então vamos lá, Deus quer alguma coisa. Só que Pedro, medroso, não vai sozinho. Ele leva os da circuncisão, judaizantes. Os crentes judaizantes, judeu raiz. É crente, mas o pezinho está lá na antiga aliança. Aí ele leva, para quê? Testemunha, preciso me proteger. Quando os outros líderes da igreja olhavam me questionar, eu vou falar, não, eu fui, mas levei os judaizantes de testemunha. Ele nem sabia o que Deus ia fazer, mas ele vai. Certamente, ele pensou, se Deus está me mandando, eu vou pregar. E ele foi pregar. Agora abre aí em Atos 10, 44, gente. É por isso que eu gosto do Espírito Santo, gente. Eu adoro o Espírito Santo. Ninguém pode botar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda. Depois você lê todo o capítulo 10 em casa para você entender o que Pedro pregou. Mas eu vou focar só essa parte. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, isto é, o batismo nas águas, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha para mim, irmão, eu amo o Espírito Santo, sabe por quê? Porque ninguém coloca o Espírito Santo numa caixinha, numa forma. Queridão, você vai se identificar com isso aqui que eu estou falando. A gente vem para o culto, aí tem a pregação, não é verdade? Tem os hinos da harpa, o ministério de louvor. Aí vem a oferta, a pregação, depois o apelo, a pessoa aceita Jesus, depois é batizada nas águas, consequentemente batizada com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo resolveu fazer diferente. Ele disse, eu vou assumir esse culto hoje. Vou atrapalhar Pedrão. Ele não deixou Pedrão nem fazer o apelo. O texto está escrito, mano, não sou eu que inventei isso não. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras. No meio do culto, o Espírito Santo começou a pregar. A Bíblia fala que caiu o Espírito Santo. E todos os gentios que nem levantaram a mão e se confessaram, começaram a falar em outras línguas.
Os judeus antes da circuncisão olharam aquele negócio, olharam para Pedro. Pedro parou de pregar, olhou para eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro olha para os da circuncisão e diz: quem somos nós para negar o batismo nas águas para esse que, assim como nós, os melhores, eles também receberam o Espírito Santo de Deus? Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando? É que a gente é bobo, irmão. A gente acha que é melhor que os outros. Só que quando o Espírito Santo quer fazer, não tem ninguém que pode impedir o mover e o agir do Espírito Santo. Sabe o que Deus gritou dentro de mim hoje quando eu saí de casa? Eu vou renovar ministérios. Eu vou restaurar vidas espirituais. Fica de pé nesta noite. Pastor, posso fazer o apelo e fazer uma oração por mim? Gente, hoje eu vou quebrar um pouco o protocolo. O pastor me autorizou aqui. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração, para aqueles que querem entregar sua vida ao Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Isso. Eu queria que ninguém saísse agora. Eu sei que há uma tentação muito grande quando o pregador levanta a igreja do povo sair. Só que Deus está falando que hoje é noite de renovo. Eu quero chamar pessoas para serem renovadas aqui à frente. Crente, estou falando para crente agora. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Hoje é noite de renovo. Você está falando de que, Eliardo? Eu estou profetizando que Deus vai levantar ministérios para a área de louvor, para a área da palavra. Deus vai levantar. Eu estou falando que o Espírito da graça vai começar a levantar pessoas. Tem pessoas que vão se assustar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida e no teu ministério. Hoje é noite de renovo espiritual. Eliardo, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. É você mesmo que Deus quer. Vem. Eliardo, já tem muito tempo que eu não falo em outras línguas. Vem mais para frente, vem. Oh, calabarachuricantoremanas, alabarachandarai. Ministério de louvor. Estão ouvindo esse hino que está cantando? Eu navegarei. Não é segredo para ninguém que esse é meu hino preferido. Anarai de oremando, oremanato, suriandoras. Irmão Carlos, eu estou vendo que o senhor está acompanhando, ele está se decidindo ao Senhor. Traz ele aqui para frente, coloca ele aqui do meu ladinho aqui. Isso, deixa ele bem próximo de mim. Isso, eu vou orar primeiro para os que precisam ser renovados. Hoje é noite de mudança. Alabarash. Segura só um pouquinho, isso. Gente, o Espírito Santo de Deus marcou esta noite. Deus está dizendo, chega de domingo após domingo. Deus está dizendo, não, o Evangelho é muito mais do que estar presente na igreja terça, quinta e domingo. O Evangelho é algo extraordinário. Você vai viver experiências que o mundo vai conhecer. Oh, elabarachore-candarabalabás. Oh, hoje é noite de renovo espiritual. O Espírito Santo está renovando ministérios dentro desta casa. Você que nunca foi batizado com o Espírito Santo, venha. Só chega aqui na frente e glorifica, porque hoje é noite de renovo de Deus na tua vida, no teu ministério. Oh, que banzo berabassuri calabás. Eu navegarei. Cadê? Vem comigo, ministério de louvor. Fecha os teus olhos. Só adora. Só adora. Fecha os teus olhos e adora. E ali adorarei. Oh, alabarachura calabás. Ao Deus do meu amor. Oh, aleluia. Eu adorarei ao Deus amigo. alabarachura calabás.